Continuando aqui nosso módulo 8 de realidade virtual da disciplina de visualização científica. Nós vimos no vídeo anterior que se você trabalhar com a geometria dos objetos da cena, cores também, propriedades básicas lá da geometria, você consegue visualizar a cena no próprio computador. Então você não precisa publicar essa página da internet. Agora, se você trabalhar com texturas e imagens 360 graus, que são as imagens equirretangulares, ou os cube maps, elas só vão poder ser visualizadas em arquivos HTML publicados em servidores HTTP para realidade virtual e HTTPS para realidade aumentada. Então, para você publicar a página e inserir essa imagem de fundo, você pode usar a tag Assets para fazer os caminhos das imagens e criar pastas de imagens nesse diretório do arquivo HTML. Então, no nosso caso aqui, nós temos aquele cubo que nós fizemos no vídeo anterior e podemos inserir uma imagem em formato 360 graus nessa pasta. Nós vamos colocar também identificadores ID com os nomes dos objetos. Nesse caso, nós vamos colocar do céu. E como nós estamos trabalhando com páginas HTML, nós vamos utilizar os nomes de identificadores, nomes de arquivos também, sem acentuação e sem caracteres especiais, que nem cedilha. Nós vamos evitar esses tipos de caracteres para não dar problema na hora de publicar essas páginas. Então nós vamos construir também um cilindro e diminuir as medidas do cubo para colocar texturas nesses objetos da cena. Então basta você salvar os arquivos de imagem das texturas na pasta de imagens e identificá-las com os IDs respectivos nos assets. E colocar também as propriedades de cor quando for necessário. Nesse caso aqui vamos fazer só texturas e vamos colocar a ligação de cada objeto com a propriedade src, que é o source, né, que é a fonte. Então a gente vai criar aqui os assets, colocar aqui identificadores, o céu, aqui você coloca o caminho dele e fecha essa tag de imagem. Aí você coloca a outra tag de imagem da textura, coloca o caminho dela, coloca a outra imagem de textura, e aqui nós vamos colocar no cubo, eu vou colocar arquivo de textura 1 aqui, que tem esse nome, então a gente coloca o hashtag com o nome do identificador, textura 1, e aqui a gente coloca as medidas que nós já vimos no vídeo anterior, né? As medidas de profundidade, largura, altura, rotações, posições. Aqui a gente faz a mesma coisa com o cilindro. O cilindro a gente precisa definir o raio das bases e a altura desse cilindro e a posição que ele vai aparecer na cena. E a gente coloca aqui a ligação, né, com o src, o mesmo nome aqui, céu aqui, e hashtag céu para a tag de céu da cena, que é o sky. Então o resultado vai ser o ambiente imersível que eu vou mostrar a seguir, com esses sólidos, e nós podemos colocar outros sólidos também para colocar nessa cena. Nós vamos ter a imersão total dessa cena, com a imagem de fundo ali, e os outros objetos que podem ser colocados numa cena são esfera, plano, círculo, podemos colocar cones, dodecaedros, icosaedros, podem ser colocadas imagens, também imagens 2D, octaedros, o ringue, que é um anel 2D, o tetraedro, texto, o toro, que é na verdade como se fosse um anel só que em 3D, né? Então fica aquele anel, e aqui o anel, quer dizer, o toro com note, né, que é na verdade um entrelaçado, onde você pode colocar o número de revoluções também, para você fazer esse tipo de toro. A cena vai ficar parecida com essa que está mostrada aqui, e o código está aqui. Então, a gente coloca aqui dentro da tag de assets, dentro da tag da cena, você coloca os objetos aqui que são as texturas no caso, né? Nessa tag de assets também, mais para frente, a gente vai colocar os objetos 3D, dá para colocar os OBJ, que nem nós vimos nos vídeos anteriores, GLTFs, então a gente pode colocar aqui também junto com as imagens. Então aqui eu
caminho da imagem aqui retangular do céu. Aqui são as texturas e aqui a gente coloca a textura no cubo, textura no cilindro e o céu. E a cena fica dessa forma que está aqui. Aqui você consegue visualizar a cena em realidade virtual. Se colocar o óculos aqui, o usuário tem a sensação que está ali na cena. E aqui você não precisa programar também todos esses objetos. Então é só uma imagem aqui para você ter a sensação que a pessoa está ali, uma imagem de fundo. E o resto você pode programar, que nem o cilindro e o cubo aqui foram programados, né? Então a gente pode colocar outros objetos nessa cena e o observador vai poder mexer nesses objetos quando nós criarmos as tags de manipulação também. Mas se você tentar visualizar no computador, esses objetos de texturas e fundos não vão aparecer. Então nós vamos usar um servidor para publicar essa página que vocês programaram. Então nós podemos usar o Notepad mesmo, fazer a programação toda aqui dos objetos e tal. Só que na hora de visualizar, eles vão aparecer só quando você publicar essa página. Então nós podemos fazer essa publicação em algum servidor, por exemplo no GitHub, que eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer. Então entrando na página github.com, você pode criar aqui um username, né? No meu caso aqui eu tenho o username paulohscwb, e pode criar um repositório novo. Então vou criar um repositório aqui, vou chamar esse repositório de RV, Realidade Virtual. Então vai ser um repositório público. Nós vamos adicionar aqui um readme, que é um leia-me, né, para você ter uma descrição da página. E aqui a gente pode criar o repositório dessa forma. Então vai aparecer dessa maneira. Aqui no arquivo leia-me, aqui você pode editar e pode colocar uma descrição do que você fez, o que é esse repositório, mas é opcional para fazer isso. Para que você tenha as páginas aparecendo e tudo funcionando direitinho, você pode vir aqui nas configurações e na propriedade pages, né, as páginas. E no padrão dele ele não tem as páginas habilitadas, então a gente pode habilitar no arquivo raiz aqui no VR, no caso RV, né, que eu criei, para você ter essas páginas aparecendo. Então assim a gente pode criar aqui na aba Code, aqui você pode colocar as configurações do leia-me e também criar os arquivos. Então a gente pode colocar um arquivo que você programou lá no computador, né, que seria o exemplo 2 que eu tinha feito ali. Então aqui está o exemplo 2.htm. Então você pode carregar esse arquivo e colocar aqui dentro do diretório RV. Então aqui dentro dele, do principal, você tem exemplo 2.htm. E a gente pode criar pastas aqui também, você pode criar novos arquivos também. Então você pode colocar todos esses elementos aqui. Você pode editar também esse arquivo exemplo 2.htm, né? Se você mudar alguma coisa aqui dos arquivos, você pode editar nesse botãozinho que está aqui. Então voltando aqui para o diretório principal, RV, então aqui você pode colocar outros arquivos junto. Então a gente pode fazer todos os arquivos de projeto da realidade virtual deste módulo, a gente pode colocar aqui dentro deste diretóriozinho aqui, desse repositório RV. Então para criar uma outra pasta, a gente pode colocar aqui Create New File, né, criar um novo arquivo. A gente pode colocar aqui imagens, em que você tem essa pasta de imagens criada. Nós podemos colocar um arquivo qualquer aqui, colocar só um número 1 ali, qualquer coisa, que ele vai criar essa pasta de imagens no diretório principal. Então aqui nós podemos colocar os arquivos, adicionar os arquivos aqui, colocar os arquivos de textura, colocar as imagens retangulares aqui. Então eu tinha mostrado para vocês a EQ1, aquela imagem aqui retangular. Vou colocar a EQ2 nesse caso. Então é só você colocar a imagem aqui, dá para escolher outros arquivos. Eu vou escolher as imagens de textura aqui também. E a gente pode colocar todos esses arquivos aqui
nessa mesma pasta de imagens, né? Então, só toma cuidado para ver se está entrando nessa pasta mesmo de imagens que a gente criou e que você consegue ter as imagens aqui. Aqui 2, textura 1, textura 2, e aqui nós temos o exemplo 2 que precisa ser modificado. Então, a gente vai modificar aqui, vai ficar com o nome EC2, para funcionar direitinho ali. EC2, a gente salva aqui. Aqui está pronto o nosso arquivo para fazer a visualização dele no navegador. Depois de aproximadamente 2 minutos, às vezes um pouquinho mais, quando o objeto é muito grande, nós podemos visualizar a página usando o seguinte endereço. Então vai ser padrão assim. Você coloca o nome, username, ponto, github.io, barra, você coloca o nome do repositório, barra, o nome do arquivo. Então, se ele já estiver dentro do repositório raiz, senão você tem que colocar as subpastas aqui, né? Então, no meu caso aqui, o username é paulohscwb, essa parte aqui é comum, github.io, aqui o nome do repositório que eu criei, que é rv, barra, exemplo2.htm. Então, só cuidar aqui, que às vezes a gente coloca HTML, às vezes HTML, só cuidar aqui que tem que ser exatamente igual do jeito que você criou o arquivo, ou aqui dentro do GitHub, ou lá no arquivo que você fez no Notepad++ ou qualquer outro editor de página HTML. Então, colocando o endereço aqui no navegador, nós temos os objetos ali e a imagem de fundo colocada ali. Da mesma forma que eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo, né? Então, é feito dessa forma no GitHub. Então, aqui a gente pode colocar uma pasta de objetos 3D, pode colocar as páginas colocadas todas aqui fora, dá para fazer subpastas, dá para colocar uma pasta de scripts aqui se você vai programar alguma coisa no Java. Então, assim que a gente trabalha para publicar as páginas e você visualizar no navegador. Então, é bem fácil de se fazer. Como eu mostrei para vocês, a gente consegue editar aqui a página, criar diretamente aqui no GitHub, e a gente pode trabalhar dessa forma para fazer o WebXR dessa forma no GitHub. Então, agora que nós já sabemos colocar essas páginas no servidor, nós vamos usar a mesma lógica para fazer os outros projetos e também colocar as páginas de realidade aumentada da mesma forma. Então, a gente pode usar a mesma estrutura utilizada naquele arquivo anterior. E você pode colocar uma textura numa esfera, por exemplo, a textura aqui, que seria a imagem do globo terrestre, aqui, né, do mapa mundi. Você pode colocar em cima de uma esfera, pode colocar a imagem também da textura da Lua e colocar aqui. E como fundo, a imagem da Via Láctea, assim, né? Então, você pode colocar um projeto assim, para colocar aqui a imagem de fundo. Então, aqui colocar as texturas da Terra e da Lua, e aqui as esferas, que representam a Terra e a Lua, com escalas aproximadas, aqui só para fazer um exemplo didático, aqui, para você colocar esses elementos aqui. E aqui você tem a cena em realidade virtual. A gente consegue ver ali a Via Láctea ali no fundo, para colocar outros planetas aqui também. Então, esse aqui é só um exemplo para a gente trabalhar com os outros elementos que nós vamos ver nos próximos vídeos também.